Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Hebreus capítulo 11. Livro aos Hebreus, capítulo 11, apenas um versículo, versículo 21. Hebreus, capítulo 11, apenas um versículo, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Vamos ler novamente. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Cumprimento os irmãos no nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor venha ministrar o nosso coração através da vida do seu Filho. Ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te bendizemos, Senhor Santo, por essa oportunidade, mais uma vez em que nos reunimos, Senhor, na Tua presença, e nós somos carentes, ó Deus, da Tua orientação, do Teu ensinamento, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, que o Senhor venha ministrar através do Teu Filho, do Teu servo que se coloca nessa hora, Pai, como ministro do Senhor diante da Tua igreja, que o Teu Espírito, ó Pai, que é conhecedor de todas as nossas necessidades, de todas as coisas, venha ministrar de maneira poderosa, ó Pai, ao coração de cada um que está presente neste lugar, para o crescimento da Tua igreja, Senhor, e para a glória e exaltação do Teu nome bendito. Em nome de Jesus nós te pedimos e em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre a seguinte temática: superando as injustiças da vida. Superando as injustiças da vida. Eu acredito que Jacó é um personagem bíblico que tem muito a nos ensinar. Ele está na galeria dos heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Ele é citado por muitos profetas, citado por homens e mulheres de Deus. E ele faz parte dos patriarcas de que quando Deus vai se revelar para alguém no Antigo Testamento e também no Novo, Deus se revela dizendo assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, o nome Jacó, ele aparece nas Escrituras, ele é citado muitas das vezes nas Escrituras, ligado ao Deus criador e fundador da nação de Israel. Porque Jacó é um patriarca e foi um grande patriarca, do qual nós temos muitas lições a tirar. Mas, sem dúvida, dos três, entre Abraão, Isaque e Jacó, dos três, pelo menos ao meu ver, é o que sofreu mais injustiças. Sofreu e ainda sofre. Muitos que comentam sobre Jacó colocam na sua conta o que ele nunca fez. E quando nós olhamos para a história desse homem de Deus, aí é que nós vemos um homem que foi injustiçado de muitas formas e de muitas maneiras. Quase que toda a vida de Jacó, na sua juventude, quando adulto, na sua velhice, ele enfrentou injustiças. A vida dele foi marcada por isso. Mas nenhuma das injustiças que ele sofreu corrompeu o seu coração. Ele se manteve íntegro, morreu como homem de Deus, um patriarca, fundador da nação de Israel, e de todos os ataques que sofrera, pessoal e até para com a sua família, ele se mostrou um homem de Deus. E olhando para a vida de Jacó, eu quero mostrar como se supera
as injustiças que a vida pode nos causar. Eu quero lembrar aos irmãos, até como introdução, algumas injustiças. Eu acredito que a maioria de vocês estão familiarizados com elas. A minha introdução é para relembrar algumas injustiças que ele sofreu e como foi que ele agiu diante dessas injustiças. Quais foram as ações, as atitudes do patriarca Abraão, que superou todas as desavenças, todos os males que a vida lhe causou. A primeira injustiça que eu destaco foi o seu pai Isaque. No livro de Gênesis, capítulo 25, Rebeca, de Isaque, a mãe de Jacó, faz uma oração a Deus. Ela estava grávida e a gravidez dela foi muito conturbada. Parece que os meninos estavam brigando no ventre. Parece não, estavam brigando no ventre. Só que, meus irmãos, na época não tinha ultrassom. A briga estava instaurada, dores insuportáveis. Ela chegou a dizer que pensou que ia morrer com aquela gravidez, porque os meninos não era brincadeira. E como não tinha, irmãos, ultrassom, eles foram para os médicos dos médicos perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo com essa gravidez? A gente pediu, Isaque orou para que ela engravidasse, a mulher está grávida e agora parece que vai morrer. Senhor, chega aqui. E Deus respondeu, irmãos, tanto a Isaque como a Rebeca. A resposta foi essa. Gênesis 25, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela e disse o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti. Eles se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Deus ali revelou para Isaque de que a bênção deveria estar sobre o mais novo e não sobre o mais velho. Deus revelou a Isaque que o que estava para nascer seriam líderes de 2 nações e de grandes nações. Essa foi a revelação que Deus deu a Rebeca, por perguntar a Deus, e deu também essa revelação a Isaque. Já está decidido. O mais velho servirá ao mais moço. A partir dessa revelação, as atitudes de Isaque devia se voltar não para as preferências pessoais dele, nem muito menos as preferências de Isaque, mas a palavra que Deus lhe dera. Que a bênção estaria sobre o mais novo. Então, como injustiça por parte da revelação que recebera, o que Isaque fez em Gênesis 27? Tendo envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho, respondeu ele, eis-me aqui, vai caçar, que hoje eu te abençoarei. Isaque esqueceu do que Deus disse. 40 anos provavelmente se passaram, e Isaque deixou passar. E isso, meus irmãos, Isaque esqueceu, mas Rebeca não. Rebeca soube da parte de Deus que não deveria estar sobre Esaú a bênção. Então eu vejo para com Jacó, uma injustiça que seu pai estava cometendo sobre ele. Por mais que Isaque discordasse da bênção de Deus, era decisão dele, era responsabilidade dele abençoar Jacó. A segunda injustiça que eu vejo sobre a vida de Jacó é do irmão dele. O irmão dele parece que não sabia disso, mas como se não bastasse não saber, e eu acredito que ele sabia, ele fez o seguinte, Gênesis 25 e 34. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou e saiu. Aí Moisés vai comentar isso aqui. Moisés vai dizer sobre esse episódio. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, antes de Jacó nascer, Deus disse: a bênção estará sobre Jacó. Isaque esqueceu isso. Jacó, uma oportunidade que Deus lhe concedera, ofereceu a bênção, olha só, da primogenitura, a Esaú por um prato de lentilhas. Sabe o que Esaú fez? Esaú vendeu. Barato, mas vendeu. A palavra que Moisés comenta aqui é desprezou. Porque a primogenitura não devia ter preço.
não devia ter valor, é uma bênção que devia ser incalculável. Mas para profano Esaú teve preço, e um preço barato. E Jacó, sabendo que a bênção estava sobre ele agora, ele não vendeu? Vendeu. Será que Deus, irmãos, concordou com uma coisa dessa? Demais. Porque, meus irmãos, se nós não valorizamos as bênçãos que estão sobre nós, quem é que vai valorizar? Se não for nós que acreditamos nas bênçãos de Deus, sobre nós que somos o povo de Deus, quem é que vai valorizar por nós? Esaú desprezou. Isaac comprou. Barato, mas comprou. Será que Esaú aceitou isso, irmão? Não. A injustiça que o irmão causou, sabe qual foi? Ainda em Gênesis 27. Disse Esaú, assim que Jacó recebeu a bênção de Isaac, se disse se fazendo como Esaú. Assim que ele recebeu a bênção, olha o que Esaú diz para o amado e querido Jacó. Não é com razão que se chama ele Jacó, pois já por 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpou a bênção que era minha. E disse ainda, não reservastes para mim, meu pai, alguma bênção? A palavra que Esaú usa em relação aos feitos de Jacó é que foi enganado. Enganado não. Ele desprezou a bênção de Deus sobre a sua vida. E como se não bastasse isso, irmãos, o que Esaú fez para com o irmão Jacó? Jurou ele de morte. Quer dizer, o homem despreza a bênção de Deus. Jacó, esquecido pelo pai, porque devia ter sido abençoado sem prezar passar por isso. Jurado de morte pelo irmão, porque Esaú disse, já que você roubou minha bênção, eu vou matá-lo. Eu não vou matar você, Jacó, porque o nosso pai está vivo, mas nosso pai está velho. Daqui a pouco ele morre. Quando ele morrer, eu acerto as contas com você. Foi jurado de morte. Mas Jacó não teve só essa injustiça, não teve outra. Quando ele fugiu, para que não morresse pela com o irmão, ele encontrou a mulher da vida dele, por nome Raquel. Se apaixonou por ela. Foi amor à primeira vista. Mas amor caro, viu? Amor caro. Acertou com o seu futuro sogro, que trabalharia 7 anos por ela. Vocês lembram da história? Trabalhou, irmãos, o texto, a passagem bíblica diz que ele trabalhou como se fosse dias. Tamanho amor ele tinha por Raquel. Quando foi da noite de núpcias, houve o casamento, a festividade. Aí quando foi pela manhã, ele descobriu que não era Raquel, era Lia. Ele olhou para Labão e disse, você me enganou, rapaz. Quer dizer, mais uma injustiça para com o pobre de Jacó. Injustiçado pelo pai, jurado de morte pelo irmão, enganado pelo sogro. Aí você diz assim, pastor, tá bom as injustiças, tem só mais uma. Para a gente ver como o pobre de Jacó foi injustiçado. Ele foi injustiçado, irmãos, para com os filhos. Lembra da história de José? Pegaram a túnica de José, mataram um animal, aspergiram sangue sobre a túnica e levaram para Jacó. E disseram assim, veio um animal selvagem e apenas encontramos essa túnica. De quem é essa túnica? E Jacó disse, é de José. Aí os irmãos disseram, pois então o animal matou José. Quer dizer, até pelos filhos Jacó foi injustiçado. Irmãos, não tinha tudo para um homem desse se tornar um segundo Lampião na história, né? Espera aí, meu amigo, é muita injustiça para uma pessoa só. Como é que pode ser tão injustiçado assim? Não, vou trilhar aqui o caminho, eu vou trilhar o caminho da justiça pelas próprias mãos. Meus irmãos, tem filme de Hollywood que por muito menos o homem vira bandido. Mas no dia que Jacó fugiu do seu irmão, ele chegou ao monte, meus irmãos, e dormiu. Nessa noite ele teve um sonho. E viu uma escada, meus irmãos, que via anjos subirem e descerem dessa escada. E uma voz disse para Jacó, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, de Isaque, o seu pai. E hoje eu faço uma aliança com você. Nessa sua viagem, eu vou guardar a sua vida, abençoarei você, multiplicarei a sua descendência, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus viu todas as injustiças que Jacó sofrera.
E a profanação de Esaú não passou despercebido pelo Senhor. Quando Jacó tivera esse sonho, ele acordou e disse: Deus estava aqui e eu não sabia. A reviravolta que Jacó deu na sua vida, desse episódio para frente, é entendendo que, primeira decisão de Jacó, frente à injustiça, Deus sempre estaria com ele, para o que der e vier. Ele foi injustiçado pelo sogro, como nós acabamos de ver. Mas Deus estava com Jacó. E todos os males que sobreveio sobre a vida dele, ele confirmou que Deus nunca o abandonara. Deus nunca o deixou sozinho. E as tentativas de vencê-lo, seja por esperteza de Labão, deram em nada, porque Deus estava com Jacó. Deus estava com Jacó, meus irmãos, frente a essas injustiças. Quando ele fugiu do irmão, Deus se apresentou para Jacó. Quando Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, ele disse assim, Gênesis 31, versículo 4. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto do vosso pai não é favorável como antigamente. Labão mudou a cara para com Jacó. E Jacó diz assim: porém, o Deus do meu pai tem estado comigo sempre. Jacó viu que Labão mudou a cara para com ele, mas o Deus de Jacó era o mesmo. Deus não muda a cara para conosco. Ele é o mesmo Deus de fidelidade para com Jacó. Era ele sendo traído por Labão e Deus multiplicando o rebanho de Jacó. Era Labão querendo enriquecer as custas de Jacó e Deus enriquecendo Jacó. Porque Deus disse que estaria com ele para sempre. Então a certeza da presença de Deus na vida de um homem faz com que ele enfrente as injustiças, não confiando na sua força, mas na força do seu Deus. Não nas artimanhas ou armas físicas que ele possa usar frente às injustiças, mas confiando no Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, a palavra que aparece aqui é essa mesmo, é o Deus Todo-Poderoso. Abraão disse: rapaz, eu fui abençoado. O meu filho Isaque está com a bênção. E agora Isaque abençoa Jacó. E essa aliança é inquebrável. Eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Jacó percebeu a presença de Deus na vida dele também quando ele estava voltando para casa. Deus já tinha confirmado: Jacó, volta para casa. Aí não é a sua casa. Volta para Canaã. Mas lembra qual foi a promessazinha que Esaú fez a Jacó? A promessazinha simples: quando eu lhe ver, eu lhe mato. Coisa simples, né? Aí Jacó sabia que Deus estava com ele e faz uma oração. Jacó é crente, irmão. Jacó diz assim: Senhor, aplaca a ira do meu irmão para comigo. Não deixe que nada aconteça para comigo. Aí ele diz assim: nem comigo, nem as minhas esposas, nem os meus filhos, Senhor. Tem misericórdia. Não deixa que a ira de Esaú caia sobre mim. Essa é a oração dele. Vocês estão lembrados da briga que Jacó teve com o anjo no Vale de Jaboque? Sabe qual é o motivo, irmãos, daquela briga? É porque ele não recebeu a resposta de Deus. Ele estava com a sua família, cruzando o Val de Jaboque, um riacho, né? E ele disse assim: olha, eu não vou me encontrar com Esaú sem que o Senhor me diga que o negócio vai dar certo. E houve silêncio da parte de Deus. Aí Jacó diz: agora vamos no braço. Ele não sabia que estava lutando com Deus, ele sabia que estava lutando com um anjo. E ele lutou, meus irmãos, e lutou bravamente. E o anjo viu que não conseguia convencer Jacó de acabar com aquela briga. Até que feriu a coxa de Jacó. Quando ele feriu a coxa de Jacó, ele achava que Jacó ia desistir, mas Jacó continuou lutando, mesmo ferido. E de repente o anjo falou assim: me diga uma coisa, rapaz, como é seu nome? Aí Jacó disse: é Jacó. Aí o anjo disse: não é mais. Hoje eu troco o seu nome
de Jacó para Israel, príncipe de Deus, porque você lutou contra Deus. Aí Jacó teve medo, agora eu vou morrer. Assim que Jacó percebeu que não era um mero anjo, mas era o anjo do Senhor, ele temeu. Mas sabe qual foi a resposta do anjo para Jacó? Eu te abençoo, vá em paz. Meus irmãos, quando Jacó ouviu da boca de Deus, vá em paz, eu lhe abençoo, ele criou alma nova e foi se encontrar com Esaú. Meus irmãos, quando ele se encontrou com Esaú, há 20 anos que ele não viu o irmão, ele disse a Esaú que contemplou o rosto de Esaú e viu como um anjo de Deus a Esaú. Eu acredito que ele estava bajulando Esaú, mas Deus tinha aplacado toda a ira de Esaú. E o texto diz, meus irmãos, que eles se abraçaram, eles se beijaram e choraram, meus irmãos, porque houve uma reconciliação familiar. Mas por que houve essa reconciliação frente à injustiça que Jacó sofreu? Não foi Esaú, não. Porque o Deus de Jacó estava com ele. As injustiças familiares, o nosso Deus também resolve. As injustiças, meus irmãos, que a família nos causa, o nosso Deus também resolve. Houve uma reconciliação linda para com Jacó e Esaú, mas Jacó sabia a índole do irmão. E falou assim, olha, nós somos irmãos, tá bom? Somos filhos do mesmo pai. Vamos fazer o seguinte, você siga a sua vida, que eu siga a minha. Mas nós somos irmãos. E assim eles fizeram. Tudo isso, meus irmãos, porque Jacó sabia que Deus estava com ele. Essa bênção de Jacó não foi só para apaziguar a ira dos seus inimigos, a ira do seu irmão Esaú, mas dos inimigos em volta. Tem uma passagem em Gênesis 35 que diz assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos ou estrangeiros que tinha em mãos e argolas que ele pendurava nas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto de Siquém. E eles, tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhe eram circunvizinhas e não perseguiram nem Jacó, nem a seus filhos. Deus colocou medo no coração de todos os vizinhos de Jacó. Mas você sabe qual era o medo? O medo era o seguinte: olha, não vamos tocar nesse tal de Jacó, que para onde ele vai, o Deus dele lhe acompanha. Eu acredito que com Jacó a gente pode, sabe? Mas com Deus dele não dá. Vamos fazer o seguinte: deixa ele aí e vamos viver a nossa vida em paz. Por que Jacó prosperou em meio a tantos inimigos? Porque Deus estava com ele. Aquele encontro de Jacó, meus irmãos, naquele sonho que ele tivera, a promessa que ele recebera, ele nunca mais foi a mesma pessoa. Porque todo homem que se encontra com Deus frente a uma vida de injustiça, frente a uma vida de engano, esse encontro com Deus o torna em um homem melhor. Jacó se tornou um homem infinitamente melhor, quanto às suas ações, quanto à sua integridade, quanto à sua confiança para com Deus. Não havia espadas na mão de Jacó, mas havia Deus em seu coração, a convicção da bênção de Abraão e Isaque sobre a sua vida, e aonde ele fora, ele sabia que Deus estava com ele. Se você quiser agir frente às injustiças da sua vida com as suas próprias mãos, você está pedindo para Deus sair de cena. Cuidado com isso, não faça isso. Jacó nem pensou nisso. Jacó simplesmente entregou a Deus tudo o que sofrera. O texto que lemos mostra-nos o final da vida de Jacó. Eu acho tão bonito o resumo que diz assim, Hebreus 11 e 21. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. Jacó não chegou na velhice amaldiçoando ninguém. Jacó chegou na velhice abençoando os seus netos. Que maravilha, não é? Ele poderia ter passado todo o azedume que a vida lhe causou. Ele poderia ter passado para os seus filhos e netos todo o amargor da vida, quanto é esquecido pelo pai, traído pelo irmão. Ele poderia ter passado isso para frente. Mas sabe o que Jacó passou para frente? A fé que ele tinha no seu Deus.
Você sabe o que é que abençoou na própria palavra de Jacó? Eu leio para vocês, Gênesis 48:15. Olha o que é que abençoou aqui. E abençoou Jacó a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante toda a minha vida até esse dia, o anjo que me livrara de todo o mal, abençoe estes rapazes. Está falando dos netos. Seja neles chamado o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Você sabe o que é abençoar para Jacó? Não é a riqueza de Jacó passar para os netos. Não é a herança física de Jacó passar para os netos. Se você tiver herança, glória a Deus. O que é herança? Herança é o que os mortos deixam para os vivos se matar. Isso é herança. Jacó tinha herança para passar? Tinha. Tinha riqueza? Tinha. Mas o bem mais precioso que Jacó passara para os seus filhos e netos é a fé no Deus Criador, onisciente, onipresente e onipotente. Porque Jacó sabia que a essência e a origem de toda a bênção familiar é a presença de Deus. Já pensou, meus irmãos, ter uma riqueza, ter fazendas e ter prosperidade sem ter a bênção de Deus? Jesus Cristo disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Jacó disse: não, eu não quero que os meus filhos sejam prósperos sem o meu Deus. A minha bênção para com os meus filhos e netos é que o Deus que andou comigo até aqui, ande também com eles. Que bênção você tem desejado aos seus filhos, que bênçãos você tem desejado aos seus netos, que bênçãos nós temos desejado aos nossos amigos. Jacó não quis uma bênção material sobre eles, porque a essência de qualquer bênção é a presença de Deus. O texto diz que não apenas ele abençoou, mas ele estava apoiado sob a extremidade do seu bordão. Jacó estava velho, mas o cajado estava na mão de Jacó. José podia até ser o braço direito de Faraó, mas José não tinha autoridade sobre Jacó. Jacó ficou velho, abençoando os filhos, mas com a autoridade de Deus sobre a sua vida. Tem um episódiozinho que eu não sei se você lembra, em Gênesis 49, que Jacó fica doente, manda chamar José, e José vem com os filhos. José tem 2 filhos, Efraim e Manassés. O mais velho é Manassés, que é o primeiro. O mais novo é Efraim. Jacó, a semelhança do seu pai Isaque, já velho, a visão estava cardã, estava embaraçada. E José se aproxima de Jacó e diz: ô pai, abençoa aqui meus filhos. Aí Jacó diz: quem é esse menino? Aí José disse: é meu filho Manassés e o bichinho Efraim. Ah, sim, abençoou. Aí Jacó, meus irmãos, pega a mão direita e coloca no mais novo. E a mão esquerda no mais velho. E isso é errado na visão de José. Porque a bênção do primogênito devia ser sobre Manassés. O braço direito, destra quer dizer poder. A mão de Jacó era para estar sobre Manassés e a mão esquerda sobre Efraim. Está correto? Correto. Aí José caiu na besteira de querer tirar o cajado antes do tempo na mão de Jacó. Papai, deixa eu lhe ajudar que você está fazendo errado. Ele diz: meu filho, eu sei o que eu estou fazendo. Efraim é o mais novo, não é? Pois ele dominará sobre o mais velho, Manassés. E do jeito que eu estou dizendo, Deus vai fazer. A vista estava encurvada, embaçada. As cães já estavam na cabeça. Cabelozinho branco. Mas a autoridade era de Jacó. Jacó ficou velho abençoando os filhos com a extremidade da mão sobre o seu cajado. Para abençoar quando era preciso e corrigir quando era preciso. Quando ele abençoou os filhos por nome Rúben, que se deitou com uma das suas mulheres, ele falou assim: não há bênção para você, Rúben, você vai ser tirado do negócio.
Mas quando velho, ele vai abrir uma exceção. Não, meu filho. A autoridade de Jacó foi dada por Deus para abençoar ou para reter a bênção. Isso mostra, meus irmãos, que a autoridade dos pais é enquanto vida tiver. Então, os jovens que aqui tem, você está achando que essa história é antiga, mas a bênção acabou? É a mesma. O próprio Jesus foi abençoado por Maria, foi abençoado por José, foi um filho obediente. Quem somos nós para não sermos obedientes aos nossos pais? Não, pastor, mas papai está com cabelo branco, mas o cajado está sobre o seu pai. Cuidado com isso. Cuidado com isso. O seu avô está com os cabelos brancos, mas a autoridade está sobre o seu avô. Cuidado para não mexer com o que é de Deus. Jacó, meus irmãos, abençoou e José quis ajudar, mas não precisa de ajuda quando a autoridade vem de Deus. Sabe como é que termina essa história bíblica e eu encerro a minha mensagem? O texto diz assim: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Apoiando sobre a extremidade do seu bordão, adorou o seu Deus. Jacó terminou velho, abençoando, com a autoridade em mãos e adorando o seu Deus. Meus irmãos, Jacó sofreu muitas injustiças, mas ele nunca esqueceu de adorar a Deus. Talvez o nosso coração fique amargo, porque a gente está perdendo a comunhão com o nosso Deus. Faça isso não, rapaz. Aumenta a sua adoração para com o seu Deus. Veja que Ele tem cuidado de você todos os dias. E essa foi a palavra de Jacó para José. Deus tem me sustentado até aqui. Mas e as injustiças que você sofreu? Deus estava nelas trabalhando em meu favor. José disse isso para o pai dele: pai, o mal que me fizeram, Deus transformou em bem. Mas isso só é possível se você estiver debaixo da bênção de Deus. Aplicando para nós, irmãos, estar debaixo da bênção de Deus é adorar. Estar da bênção de Deus é adorar. Estar debaixo da bênção de Deus é pertencer a Jesus. Por que você não toma a decisão hoje e reconhece que precisa de Jesus como seu Salvador, como seu Senhor? Você sabe quem é da descendência de Jacó? Jesus. Um dos filhos de Jacó chama-se Judá. Jesus é conhecido em Apocalipse 5:5, leão da tribo de Judá. Vem para Jesus hoje. Hoje é o dia aceitável. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó continua te chamando. Vem fazer parte dessa aliança maravilhosa chamada Igreja de Deus. Aonde está você? Sabe onde você está? A gente quer orar por você. O céu já é bom, entende? Festa, hein? Se não tem ninguém, que Deus lhe abençoe e lhe conceda uma nova oportunidade.